Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu trago pra vocês o vídeo com as minhas leituras do mês de julho. O primeiro livro que eu li no mês foi A Princesa Adormecida, da Paula Pimenta, que é uma releitura de A Bela Adormecida, a história pela versão da Disney. A Rosa é uma garota que vive com os 3 tios dela no Brasil. Quando ela era pequena, os tios dela contaram pra ela uma história de que os pais dela haviam se casado, que o pai dela pertencia a uma linhagem real e que após eles terem se casado e terem tido a Rosa, uma mulher que era apaixonada pelo pai da Rosa e se fez de amiga da mãe dela, tentou sequestrar a Rosa. Como ainda pairava a suspeita de que essa mulher poderia vir causar algum mal à Rosa, ela acabou então indo foragida para o Brasil para morar com os tios e revelaram a notícia de que ela havia morrido ainda criança. Porém, a Rosa não tem muita certeza dessa história. Ela acredita que os tios contaram isso apenas para justificar a ausência dos pais dela. Ela vive a vida dela em um internato. Ela tem uma amiga bastante próxima, que é a Clara, e ela é extremamente super protegida pelos tios. Ela mal pode sair, ela praticamente é do internato para casa, da casa para o internato. Mas um dia ela recebe uma mensagem misteriosa de um rapaz e começa a trocar mensagens com eles e se apega a ele mesmo sem nunca tê-lo visto. E os tios dela não podem nem imaginar que ela está fazendo isso, senão eles com certeza a matariam. A história se desenrola a partir dessa premissa. É um livro, sim, voltado para o público infanto-juvenil, mas é uma leitura bem gostosa, uma leitura extremamente rápida. É o tipo de livro que você senta e lê de uma vez só, sem problema algum. O que eu gostei principalmente foi como a Paula Pimenta novamente conseguiu se ater à história da Bela Adormecida e criar uma nova a partir dos fatos da história da Bela Adormecida. Então você consegue claramente visualizar todos os acontecimentos do desenho aqui no livro, transportados então para a história da Rosa. Também, para quem leu o livro das princesas, é bastante gostoso porque a gente tem a aparição da Cíntia, que é a princesa pop do conto da Paula Pimenta em O Livro das Princesas. Então ela faz aqui uma breve aparição. E eu também fiquei me perguntando se a Clara não vai ganhar uma história no futuro como releitura de A Branca de Neve, porque tem um determinado momento em que a Paula Pimenta diz que quando as meninas se conheceram, a Rosa estava usando uma mochila da Bela Adormecida e a Clara usava uma mochila da Branca de Neve. Enfim, voltando a essa história, eu acho que ela não me envolveu tanto quanto Princesa Pop, no sentido de que eu torci demais pelas personagens, eu fiquei morrendo de raiva da vilã. E nesse caso eu não fiquei assim tão envolvida quanto no primeiro. De qualquer maneira, eu gostei sim da leitura, ela é uma leitura muito gostosa e como eu falei, eu fiquei impressionada como a Paula Pimenta conseguiu criar uma nova história tão fiel a uma história que já existia. Pra quem gosta da autora, pra quem gosta de contos de fada, não pode deixar de fazer essa leitura. O próximo livro que eu li, na verdade eu não li inteiro, eu li apenas metade e ele foi, acho que o responsável por eu ter lido menos livros esse mês. Eu acabei ficando bastante tempo na leitura e quando eu vi que ela não estava fluindo, eu resolvi parar e começar a ler outro, senão eu ia ficar empacada nesse daqui. Eu comecei a ler Juvenília, da Charlotte Brontë e da Jane Austen. Juvenília, na verdade, é uma coletânea que vai reunir textos das duas autoras antes delas terem se tornado autoras famosas. Então foram textos que elas foram escrevendo durante a juventude, que elas escreviam para a família, sei lá, para alguém ler, mas que elas não tinham intenção de publicar nem de fazer histórias. Eram apenas textos que elas faziam quando jovens. Esses textos foram compilados aqui nessa obra. E é, então, um livro bem interessante. Eu só li os textos da Jane Austen, eu interrompi a leitura na metade do livro, quando começa, então, a parte da Charlotte Brontë. O que é muito interessante dos textos da Jane Austen é que ela sempre teve esse humor irônico dela, como ela escreve descrevendo a sociedade dela, mas nesse caso ela se apega muito mais aos defeitos das personagens dela, ela vai criando situações e histórias em que as personagens têm um rumo de acordo com a personalidade dela e ela vai mostrando essas falhas de caráter, digamos assim, mas ao mesmo tempo ela mostra essas falhas como se as personagens não tivessem noção de que elas têm essas falhas, de que na verdade essas falhas são falhas. Enfim, é uma leitura assim interessante, mas é uma leitura mais difícil, tanto porque como são textos soltos, é difícil você se prender, não tem uma história ali pra você se envolver e pra você querer dar continuidade, são vários textos diferentes. E, enfim, eu preferi então interromper
para poder fazer outras leituras, e quando eu terminar a parte da Charlotte Brontë, eu volto a apresentar para vocês e faço uma resenha escrita do livro inteiro. Depois, então, eu resolvi fazer a leitura de mais um livro para o Desafio Fuxicando sobre Chiquilites. Eu já fiz vídeo dele aqui no canal, e é Pobre Não Tem Sorte 2, Alguma Coisa Acontece no Meu Coração, da Leila Rego, continuação de Pobre Não Tem Sorte. Aqui o leitor vai conhecer a vida da Mariana após ela ter se mudado para São Paulo, quando ela resolve recomeçar a vida dela. Eu gostei demais do livro, eu gostei muito mais do que do primeiro. Como eu comentei no meu vídeo, eu gostei do primeiro, o primeiro livro é muito divertido, só que até metade dele você tem a sensação de que o livro é um tanto quanto superficial, porque a personagem é muito fútil. Então você não tem, na verdade, grandes acontecimentos, você fica ali imerso na futilidade da Mariana. A partir da segunda metade, quando ela começa a amadurecer, a história vai ganhando novos ares e o livro me conquistou de vez por causa dessa segunda metade. Já nesse aqui, como você tem uma personagem mais madura, você tem muito mais acontecimentos, a história é muito mais interessante, você vai torcendo por ela, você vai acompanhando os passos dela, sem contar que o livro é muito engraçado, eu dei muita risada em vários momentos, enfim. A Leila Rego estava realmente inspirada nesse livro e a série vale muito a pena, principalmente por causa desse volume aqui. Outro livro que eu li foi Primeiro Amor, do James Patterson, da Emily Raymond. O livro ele é baseado na vida do próprio James Patterson. Logo no início ele diz que dedica esse livro ao primeiro amor dele. Eu não vou dar muitos detalhes sobre essa dedicatória, porque ela está no começo do livro, eu li antes da história, e por causa dela eu já imaginava o rumo que o livro ia tomar. Se você prefere fazer a leitura sem ter muita ideia do que vai acontecer, eu sugiro que vocês leiam a dedicatória apenas no final. Tem ali um detalhe que vai te dar uma pista do que vai acontecer aqui na história. De qualquer maneira, ele conta a história da Ex e do Robinson, que tem ambos 16 anos, e eles decidem sair por aí fazendo uma viagem. E eles começam a roubar carros, eles roubam vários carros para poder fazer essa viagem. A Ex é a garota extremamente certinha, que começa a deixar de ser certinha, digamos assim, nessa viagem, então, quando eles começam a roubar os carros. E em meio a essa road trip, em meio a essa amizade deles, surge o amor. Na verdade, a Ex já era apaixonada pelo Robinson. Ela fala que é praticamente impossível você não se encantar por ele, mas ela mantinha esse sentimento para ela. Só que enquanto eles estão nessa viagem, é difícil ela resistir a esse sentimento. O livro ele é bastante leve, ele é uma história bonita, só que ele não funcionou pra mim como eu imaginava. Não me emocionou como a proposta dele sugere. Eu não consegui ficar imune a alguns acontecimentos, tanto por essa questão de eu já imaginar o que ia acontecer, quanto também o fato de eu ter achado a história um pouco sem punições, digamos assim, sem consequências. A Ex e o Robinson, eles são menores de idade, eles fogem de casa, eles roubam vários carros e eles não têm consequência nenhuma sobre isso. Não sei, eu fiquei com a sensação de que é muito fácil você sair por aí roubando carro, que não vai acontecer nada com você, que nunca ninguém vai te achar e tá tudo certo. Mesmo nos momentos em que eles estiveram mais próximos de sofrer alguma consequência, nada aconteceu. Tudo bem que o intuito do livro é focar na história de amor e não necessariamente na adrenalina, na ação, enfim. Ainda assim, esse detalhe acabou me incomodando, digamos assim, e o livro, como eu falei, não conseguiu me emocionar como deveria. Uma pessoa que eu acho que conseguir se envolver melhor com a história e com os personagens certamente vai se emocionar. Como eu falei, é uma história bonita, uma história leve de ter sido lida, mas ela não me tocou como eu esperava. O último livro que eu li no mês foi uma leitura maravilhosa e foi O Resgate, do Nicholas Sparks. Ele conta a história da Denise, que é uma mãe solteira. Ela é mãe do Caio, um garotinho de 5 anos que tem um distúrbio da fala. Ele não consegue, por algum motivo desconhecido, compreender muito bem a linguagem. A linguagem é algo um pouco mais complexo para ele. Então, tanto ele não entende muito bem o que dizem para ele, como ele também não consegue se expressar muito bem verbalmente. Ele tem um vocabulário bastante reduzido, ele tem um vocabulário de uma criança de uns 2 anos. E a Denise enfrenta diversas situações todos os dias por causa disso. Ela estuda com o filho 4 horas por dia para tentar ajudá-lo a aprender, para tentar melhorar essa fala dele. E ela vai falando de todos os conflitos que ela enfrenta por conta disso. Como muitas pessoas acabam não compreendendo ou acabam julgando, como as pessoas não se dedicam a ele porque ele não é um garotinho normal.
Enfim, e ela tem todas as preocupações de uma mãe, ela não sabe se o filho dela vai ficar bem, ela não sabe o que ele vai ainda enfrentar na vida. Em meio a isso tudo, em um certo dia, ela está voltando de carro com o Kyle de uma consulta e ela sofre um acidente. Quando ela acorda, o Kyle não está no carro. Ela foi encontrada pelo Taylor, que é um bombeiro voluntário da cidade que ela mora, e eles partem então em uma busca pelo Kyle. A partir disso, a Denise e o Taylor também passam a desenvolver um relacionamento, e eu não vou entrar em mais detalhes sobre a história. O livro ele mexeu demais comigo, principalmente por essa questão da Denise com o Kyle. Eu fiquei extremamente tocada com tudo que ela passa, eu me coloquei diversas vezes no lugar dela, fiquei imaginando quão difícil deve ser a vida dela. E com relação ao romance, também em muitos momentos eu me coloquei no lugar da Denise. O Nicholas ele conseguiu passar muito bem todos os sentimentos dela. Tanto que eu sofri junto com a Denise. Tiveram momentos em que eu tive muita raiva do Taylor. Eu acho que pelo livro ter mexido tanto assim comigo, em tantos aspectos diferentes, foi que eu gostei tanto da leitura. E também foi baseado na vida do Nicholas Sparks, o segundo filho dele, o Ryan. Ele tem a mesma coisa que o Kyle teve, então o Nicholas falou que foi um livro também bastante difícil para ele escrever, porque ele trazia muitas lembranças pro Nicholas. E eu acho que saber disso fez com que eu ficasse ainda mais impressionada com o livro. Eu costumo dizer que eu tenho uma relação de amor e ódio com os livros do Nicholas Sparks. Quando eu gosto de um livro dele, eu amo, quando eu não gosto, eu odeio. Esse aqui, felizmente, então, foi um dos casos que eu amei. Como eu falei, foi uma leitura bastante emocionante que vale a pena de ser conferida. No meu caso, então, eu gostei principalmente não tanto pelo romance em si, mas por essa questão aí de mãe e filho. Foram essas as minhas leituras, eu espero que tenham gostado. Beijos a todos, até o próximo vídeo.